Olá, aqui é a professora Débora e agora nós iremos resolver a atividade de gramática referente à semana 26 a 30 de outubro. Quarta questão. Classifique em próclise, mesóclise e ênclise, certo? Para responder essa questão, a gente vai precisar lembrar do conteúdo que eu expliquei para vocês na semana passada. Só recordando, próclise, o pronome fica antes do verbo, mesóclise, o pronome fica no meio do verbo e ênclise, o pronome fica depois do verbo, certo? No caso, nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos. Vamos lá. Letra A. Onde te deram os livros usados? No caso aqui, o pronome te ficou antes do verbo deram, logo é um caso de próclise. B. Tinham-lhe chamado antes do almoço. O pronome lhe está depois do verbo, então, ênclise, certo? C. Todos lhe aconselham a ficar. No caso aqui, o lhe está antes do verbo aconselham, logo é um caso de próclise. D. Vender-lhes-ei todos os quadros que pintei. O pronome lhes está no meio do verbo venderei, então logo aqui é um caso de mesóclise. O autor cujo livro nos deu, o pronome nos está antes do verbo deu, logo é um caso de próclise, certo? Então aqui bem simples, só para a gente lembrar das nomenclaturas, né? Onde foi colocado o pronome, será um caso de próclise, mesóclise ou ênclise, certo? Então bem simples. Quinta questão. Reescreva as orações seguintes, substituindo os pronomes pessoais retos por pronomes pessoais oblíquos e utilizando adequadamente próclise, mesóclise e ênclise. Siga o exemplo. O exemplo: eu sou o dono dos livros, devolva. Aí ele colocou o pronome me, devolva-me os meus livros, certo? Ele usou um caso de ênclise, o pronome me depois do verbo, certo? Nesse caso aqui, porque o pronome me não pode vir antes do verbo. E quando eu tenho verbo no modo imperativo, eu uso ênclise, certo? Relembrando a regrinha lá da ênclise, né? Uma das regras da ênclise. Então, tem que fazer da mesma forma nos outros, certo? Vamos lá ver como ficou. Letra A. Eles têm dívidas. Ajudem. Aí você vai pegar a última, a segunda e transformar. Do mesmo jeito da primeira, do exemplo. Ajudem-lhes a pagar as dívidas. No caso aqui, colocou, como é eles, né? Aí fica, ajudem-lhes. Eles estão com a dívida. Ajudem-lhes, certo? Estão pedindo para ajudar as pessoas lá com a dívida, certo? Ajudem-lhes a pagar as dívidas. Foi usado ênclise, o pronome depois do verbo, né? Por quê? Por causa da regra número 1, certo? De ênclise. Deve ser utilizada quando a oração começa com um verbo e também com os verbos no imperativo afirmativo, tal como ajudem. Ajudem é um verbo no imperativo. Então, apareceu o verbo no imperativo, coloca-se ênclise, certo? B. Não compramos o relógio para ele. Não, transformando a oração, colocando o pronome oblíquo. Não lhe compramos o relógio. Ele, lhe, né?
Não lhe compramos o relógio. Não compramos o relógio para ele. Não lhe compramos o relógio. Foi usada aqui a próclise. Primeira regrinha da próclise. Pronome. Próclise é o quê? O pronome antes do verbo. Que foi utilizada, né? Deve ser utilizada quando a oração contém palavras que expressam negação. Apareceu aí a negação não, então usa-se próclise. Não lhe compramos o relógio, certo? O lhe ficou antes do verbo por causa da palavra de negação não. B. Jamais abandonarei tu. Jamais te abandonarei. Usamos aí, no caso, terceira regra de próclise, né? Colocou o pronome ti antes do verbo abandonarei, porque tem a regra número 3, que a próclise deve ser utilizada quando a oração contém advérbios. No caso aqui, o advérbio é jamais. Apareceu aí, ó, jamais, o advérbio. Jamais te abandonarei. Então, quando aparecer advérbios no início, coloca o pronome antes do verbo. D. Convide ela para vir à nossa casa. Convide-a para vir à nossa casa, certo? Trocou ela por a, pelo pronome oblíquo a. Convide-a para vir à nossa casa. Primeira regrinha de ênclise, né? O verbo, o pronome depois do verbo deve ser utilizada quando a oração começa com o verbo e também com os verbos no imperativo, tal como convide. Convide é um verbo no imperativo, ó, convide, certo? Aquela pessoa, tá? Então, quando aparecer o verbo no imperativo e no início da frase, usamos ênclise. É por isso que ficou convide-a, o pronome a depois do verbo convide. Letra E. Eu preciso falar com você. Ligue. Novamente aqui apareceu um verbo imperativo. Ligue. Ligue-me, pois eu preciso falar com você. No caso aqui, ligue-me, né? O me, pronome me, ficou depois do verbo, porque o pronome deve ser colocado depois do verbo, caso de ênclise, quando a oração começa com o verbo e também com os verbos no imperativo afirmativo, tal como ligue, certo? E também lembre-se, que jamais, né, aquela dica que eu dei, jamais uma oração pode começar com pronome oblíquo, né? O caso daquele te amo, se for na linguagem oral, tudo bem, mas na escrita não é tão legal assim, certo? Teria que ter um pronome do caso reto antes, o eu, depois vem o do caso oblíquo te amo, porque os pronomes do caso oblíquo não podem começar uma oração. Próxima questão. Sexta. Complete a frase. Senhores, quando... Aí tem as opções. Letra A, me avisem, telefonarem-vos. B, avisem-me, telefonarem-vos. C, avisem-me, vos telefonarem. D, me avisem e vos telefonarem. Vamos lá. Nesse caso aqui dessa questão, só pode ser o item C. Avisem-me, vos telefonarem, certo? Aí como fica a frase? Senhores, avisem-me quando vos telefonarem. Primeira foi usada, né, ênclise no pronome me. O pronome ficou depois do verbo avisem, porque foi usado um verbo no imperativo. Avisem, avisem, certo? E também não pode começar com pronome oblíquo. Ah, mas tem senhores aí. Mas senhores é um vocativo, tá? É a parte, é algo à parte. É um chamado à parte da frase
da sentença que vai dizer para alguém, certo? Então, foi usado avisem-me, pronome depois do verbo avisem, caso de ênclise, porque tem um verbo no imperativo. E vos telefonarem, né? Senhores, avisem-me quando vos telefonarem. Foi usado um caso de próclise, o pronome antes do verbo, porque apareceu aí um advérbio, quando, certo? E aí o advérbio, ele atrai o pronome, o quando é um advérbio de tempo. Então, quando vos telefonar, então, né, terceira regrinha lá, quando aparecer um advérbio, certo? Usa-se próclise. Ok? Então, item correto, item C. Avisem-me vos telefonarem. Senhores, avisem-me quando vos telefonarem. Ok? Obrigada e até a próxima. Estudem e se aprofundem mais nesse conteúdo, tá?